Boa noite. Vamos convidar o Marcelo. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Por aí. Boa noite, Leandra. Tudo bem? Bom te ver aqui. Oi, Mar. Tá me ouvindo? Me vendo? Me ouvindo? Te vendo e te ouvindo bem, e você também? Bem, tudo ótimo. Então, bora, né? Bora começar. Enquanto o Tem gente pessoal chegando aí ou não? Como que tá? tem gente chegando. É, Tem gente chegando, vamos ver aqui, peraí. Tô me familiarizando. Márcia, virou a câmera. Virou de novo aí. É que você levantou uma mãozinha aqui, aí eu fui ver a sua mãozinha. Não, tá. Então bora lá. E aí, preparado para essa live? Eu tô, e você? Essa nossa live? Nossa live? Primeira É, de muitas que virão? primeira de muitas. Peraí, eu não tô te vendo. Deixa eu entender como que funciona isso Eu tô aqui. te vendo. Tá me vendo? É normal, né? Tô te vendo normal. Então tá. Então bora. Bora, hein? Que Tá chegando? diferença, né? Fazer live de Zoom, É esquisito, né? não é? Zoom é mais gostoso, tô achando. Pois é, viu? Fica meio tensa com os botões. Você já se achou ou não? Já me achei. Pra você não tá aparecendo nada, né? Eu tô vendo você e eu. Então tá, então bora, então bora. Chegou a Vamos. Leandra. A Leandra tá com a gente aqui. Você já falou Já boa dei noite boa pra ela? noite, Leandra. Boa noite, Márcio. Boa noite, Silvia. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, gente, se vocês quiserem compartilhar aí com a setinha, convidar mais pessoas para participar com a gente. É Bora um compartilhar. tema que a gente demorou alguns anos para poder entender, conciliar, integrar a vida profissional, pessoal. Isso não significa trabalhar junto, né? Significa parceria, significa o que, Má? O que foi? Significa tomar decisões em conjunto, tanto da E nossa casa quanto das nossas profissões, né? As é de profissões são fato a distintas integração, né? A integração da vida pessoal e da profissional. e tem gente que fala que dá para levar duas vidas, né, Fê? Na verdade, a gente cresceu com uma falsa ideia, né? A gente cresceu com uma falsa ideia de que a gente separa a vida pessoal e vida profissional. E oi, Mi, boa noite, bem-vinda. Tô começando a gostar, mas gostei já. É mesmo? As Tô pessoas falando, que chegam, eu não vejo as pessoas que chegam, eu não é consigo porque eu ver. que comecei. Entendi, manda bala então. Então, aí, por isso que eu te falei que na próxima a gente é bom ficar nós dois juntos, né? Mas aí, minha sogra, olha, minha sogra, sua mãe te honrando aqui, Márcio. Ó, ó, minha mãe. Bem-vinda, Marilene. Isso aí. Muito bom, muito bom. Agora eu já gostei, já tô um pouco tímido agora, viu? Agora já retraiu, né? Não pode falar tudo. Não, agora tem que falar mais ainda. Então, pessoal, quem quiser compartilhar o aviãozinho enquanto a gente bate papo aqui, mais um minutinho para o pessoal, dá tempo do pessoal entrar. É isso aí. Vamos compartilhar. A nossa meta é chegar em 5.000 pessoas hoje, acho que a gente consegue. Acho que sim. Acho que a gente consegue, daqui uns 10 minutos dá certo. Eu acho que dá, eu tenho essa Falta só alguns expectativa. zeros. Faltam só alguns zeros. Oi, Lid, boa noite. Bem-vinda. Lid Mentoria Áureos, Lid Desperte, Lid maravilhosa. A Lid tá bombando, hein, Lid? Você tá louco, hein, Lid? Que é isso, hein? Muito bom você ter você aqui Lid com a tem gente. Marcelo, tem Fernando e tem os dois. Olha que beleza. Pois é. Em bom sentido, hein, Lid? O Márcio também, ó. O Márcio também, O claro. Márcio também, olha aí, ó. Mãe, bom, a Michelle é só no Desperte. Então, o Márcio também, Márcio Áureos. E é isso aí, Marcinho. Márcio no Áureos, Márcio no Desperte. Márcio tem Marcelo, tem Fernando e tem os dois. Maravilhoso também. Isso aí. Marcinho, quem te viu, quem te vê, hein? Fala aí, Mar. Com certeza, com certeza. Quem viu, quem vê, né? O Márcio já é outra pessoa também, viu? É outra pessoa, Marcinho, viu? escreve aí se é outra pessoa para melhor ou para pior. Prova A Lid social também, a ao Lid vivo. também. A Lid tá aí ainda, Lide né? também. Eu não Você que vejo está quem tá. nos dois clubes aqui, no Áureos e no Desperte. Escreve aí pra gente se vocês estão melhores ou não.
Pode E falar a aí, gente, verdade. se A gente está vocês. aqui com a cara lavada para isso É aí. isso aí, ó. E quem entrou aqui, quiser falar um pouquinho da expectativa, comentar que é a expectativa que tem desse bate-papo. Se quiser compartilhar ao longo do nosso bate-papo aqui dúvidas, perguntas, reflexões aí que passam pela cabeça de vocês no dia a dia, fiquem à vontade, tá? A gente demorou muito para chegar nesse ponto de fazer uma live aqui para entender bem como funcionavam as coisas e agora a gente entendeu um pouquinho, né, Fê? Então, o que a gente puder contribuir com a jornada de cada um de vocês aqui, espero que a gente consiga fazer da melhor maneira, tá? Na verdade, claro, tudo isso, mas na verdade todo mundo tem algo chamado ego, né? E o ego, se colocar a cara a tapa numa audiência que você não sabe quem é, para quantas pessoas entrarão, e isso é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo libertador, né? Então a gente prorrogou um pouco esse momento, talvez por isso mesmo, né? Pelo fato de não, saber, não esperar o que seria, como seria, né? Essa junção, esse momento, enfim. Mas Mas ainda posso fazer uma consideração, Fê? Vamos começar a dar umas porradas já? Vamos dar uma visão geral, gente. Sabe por que a gente resolveu fazer? Porque dane-se. Dane-se o que pensarem, dane-se o que falar, dane-se. O importante é a nossa missão, o nosso compromisso em fazer o que a gente tem que fazer. Então, assim, que se dane. E quando a gente aprende a falar dane-se, é libertador, é muito gostoso aprender a falar não, aprender a falar o que a gente quer, fazer de fato o que a gente deseja fazer, sem o compromisso de agradar todo mundo. Isso é muito libertador. Então acho que já fica, né, Fê, uma eu ia, reflexão, né? eu ia complementar, né, antes de você falar, que de fato, assim, a gente. Oi, Lara, que bom te ver aqui. Rosa também, Eu não bem-vinda. tô vendo ninguém que tá entrando, Fê, então você faz às vezes aí, tá? Não, eu tô bem na minha. Boa, então vamos. Então, eu ia concluir, né, antes de você falar, que na verdade o nosso ego, ao mesmo tempo que ele é bom, ele é ruim, né? Ele é bom, ele é ruim porque ele, né, te coloca numa situação que você não sabe se você vai, se você não vai. E ele é bom porque ele é libertador de fato, é o que você falou. Paciência, quantas pessoas vão entrar, paciência, o que as pessoas vão pensar, paciência, os dedos que vão ser apontados, que vão ser julgados. A gente sabe o nosso propósito, a gente já entendeu a nossa missão. Quantas pessoas não sabem o que tem que fazer? E a gente já sabe, olha que privilegiados nós somos. Então, E aí, ó, quero que vocês comentem aqui. Eu tô convencendo a Fernanda. Toda semana tá aqui fazendo uma live aberta com vocês, com todo mundo. Então, assim, se vocês aprovarem essa ideia, tá? Se vocês gostarem do nosso bate-papo hoje aqui, vocês escrevem no comentário aí para convencer. Eu tô no processo de convencimento, então vamos fazer assim: tá? se entrar 5.000 pessoas na live, Ah, então tá feito. Então semana que vem a gente tá junto de novo, certeza. Certeza. já. Né? Então é Mas o lance, né, gente, é que assim, né, muita gente fala, né? Eu tenho uma vida pessoal, eu tenho uma vida profissional. E a gente queria um pouquinho discutir isso com vocês aqui para desmistificar, né, Fê, algumas coisas, trazendo as nossas experiências reais, o que a gente vive na nossa casa, nos nossos trabalhos, para que de fato a gente tenha um entendimento melhor. E eu não acredito muito nisso, eu vou deixar você falar um pouquinho, tá, Fê? Eu não acredito muito nisso aqui de separação de vida pessoal e profissional. Nós somos seres Ó, humanos o únicos, pessoal né? só tumultuando, né? O que foi? Você consegue ler os comentários? Não Consegue? consigo ver nada, não Nem os consigo. comentários? Não, deixa eu tentar pelo PC aqui, eu não consigo ver nada. Que eles querem live toda semana, que inclusive já pode deixar marcado. É mesmo? Só, Ah, então já ganhei os só no aliados aqui, ó. tumulto. Seu Márcio e Dona Lidiane. Ah, então eu já ganhei os aliados aqui, muito bom. Mas antes de você começar a falar, trazer o tema em específico mesmo, eu queria compartilhar algo que está aqui no meu coração e eu vou aproveitar essas pessoas que estão aqui, que para alguém pode servir, né? Má, virou a câmera, cuidado. Eu tô apanhando aqui. Tô tentando ver os comentários. Entra pelo computador, talvez fique mais Não, fácil. não dá, mas tudo bem, vamos em frente. Oi, Oi, Mike. O Mike entrou, Kessler.
Muito bom. Aí agora ficou pesado essa live aqui, ó. Agora tá a responsabilidade tá ó, só subindo. Não, mas brincadeiras à parte. Agora eu queria começar esse momento compartilhando de fato o que a gente compartilha semanalmente nas nossas aulas, né? No nosso grupo da mentoria Áureos de desenvolvimento profissional. A gente começa a semana compartilhando vitórias, comentando vitórias, né? E a maioria das semanas eu compartilho que a minha vitória é estar semanalmente lá com eles, né? Nossa, mais uma super, a gente chama de super terça, agora teremos nossa super segunda. Mas a gente começa a nossa super terça e normalmente a minha vitória é de estar mais uma semana com eles, mais uma semana compartilhando aquele momento, de estar viva com eles. E o porquê eu estar viva? Porque a gente sabe que a vida de fato é um sopro, né? E a gente só reflete quando a gente perde pessoas queridas. E foi o que aconteceu com a gente essa semana. Numa madrugada, eu recebi uma ligação, uma mensagem inesperada de uma pessoa muito amada, muito querida, que partiu. E por que eu estou trazendo esse tema aqui? Não por comoção, por nada, né? Mas enquanto, assim, de repente, a gente tomou aquele susto no meio da madrugada, e eu e o Marcelo, a gente pensando como que a gente chegaria a tempo em São Paulo para homenagear não só ela, mas as pessoas amadas que ela deixou. E com todo esse movimento, toda essa questão da dor, né, do luto, uma tragédia, uma coisa inesperada, a gente foi conversando no meio do caminho, assim, a gente não encontrou uma palavra ruim para falar dessa nossa amiga. Não tinha um A que a gente pudesse falar, nossa, ela fez tal coisa que não foi bacana. E aí hoje eu estava bem reflexiva, pensando exatamente nisso, né? O que a gente quer deixar de mensagem o dia que a gente não estiver mais aqui? Claro que vou nem entrar no mérito do viver o hoje, de amar hoje, de ser feliz hoje, de vivenciar o hoje, né? Mas que quando a gente partir, o que a gente gostaria que as pessoas falassem sobre nós? E isso eu fiquei muito reflexiva. Nossa, eu queria muito que as pessoas me lembrassem de mim de tal jeito. Mas eu sou assim? Eu sou de tal jeito? Eu sou uma pessoa boa? Sou uma pessoa que eu dou uma palavra amiga? Ou sou uma pessoa que fica apontando o dedo? Sou uma pessoa que só vê defeito, não vê as coisas boas nas pessoas, não vê as qualidades, só vê os defeitos. Então, para a gente desejar até a gente conseguir, é do ponto A para o ponto B bem longe, né? A gente sabe, somos seres humanos e estamos aqui para, de fato, evoluirmos. Então, qual que é o nosso hoje e o que a gente espera chegar? Como que a gente quer ser lembrado pelas pessoas queridas? Como que as pessoas podem, uma palavra que as pessoas podem recordar da gente? Ah, ela era amorosa, ela era uma boa amiga, ela era uma boa pessoa, ela é uma pessoa que ajudava as pessoas, uma pessoa que tinha uma palavra de ajuda, de conselho. Então, o que a gente deseja, não, às vezes, não necessariamente é o que a gente é hoje. E existe um processo para isso, né? E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, antes da gente entrar na nossa. Dá até outra live, né? Outro tema de live, né, Mar? Uhum. Mas, de fato, assim, a dor nos faz reflexivos, né? E como eu passei o dia pensando nisso, eu quis trazer esse gancho para vocês e espero que possa servir para algum de vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. E além disso, né, Fê, um parênteses, né? A gente tende a condicionar o que a gente faz aos outros, né? Não, se acontecer tal coisa, eu vou fazer isso. Se der certo alguma coisa, eu vou fazer isso. Mas no final a responsabilidade é sempre nossa, né? A responsabilidade de ser lembrado como a gente quer é nossa. Pegando esse exemplo que você deu, né?
o que que a gente espera, né? Como que a gente quer que as pessoas olhem para a gente? Não é dependendo de ninguém que isso vai acontecer, e sim dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. De fato, é a gente assumir a responsabilidade e o protagonismo mesmo, pelo que a gente quer fazer, pelo que a gente quer construir, né? E esse final de semana foi um grande exemplo disso, né? A gente passou por um momento super inesperado e acho que centenas de pessoas homenageando essa pessoa, né? Então, assim, como a gente quer ser lembrado, né? Qual a marca que a gente quer deixar, isso só depende da gente, não depende de ninguém. E isso conecta muito com o tema nosso aqui também. O que que a gente está fazendo para o próximo, né? Oi, Denise, boa noite. O que que a gente está fazendo para o próximo? Tá agregando alguma coisa? Né? É um exemplo aqui que a gente está aqui hoje, olha. De fato, uma segunda-feira à noite, estamos aqui por um propósito, É isso aí. né? É Então isso aí. vamos Vamos lá voltar então, aqui Fê? para o Vamos embora nosso lá tema. então? Vamos voltar para o nosso tema, então. Dá Então, para separar, Fê? Vida pessoal e vida profissional? Como que você faz? Dá para separar? Então, fomos condicionados a vida inteira para isso, né? Fomos condicionados que vida pessoal é uma coisa, vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra coisa. Somos duas Não se pessoas, né? leva, hã? É. Somos duas pessoas diferentes, né? Não se leva, somos duas pessoas diferentes. Quem já ouviu? Não se leva problema de trabalho para casa. Eu já ouvi. Talvez eu cresci assim, ouvindo as pessoas, não necessariamente dentro da minha casa, mas ao meu redor. Oi, a Ana entrou. Ana, minha irmã. Oi, Ana. Tô falando para ele porque ele não tá conseguindo enxergar Não, mas segue em frente, manda bala. as pessoas que entraram. Então, já desde muito, a sociedade já nos colocou uma regra, né? De que a vida pessoal e a vida profissional não se misturam. Mas, de fato, será que não se misturam? E aí, Má? Eu acho que não tem como não misturar, né? Uma noite sua mal dormida, você vai render bem no dia seguinte no trabalho? Não tem como, né? Você teve uma decepção muito forte no trabalho, um problema muito sério, você consegue chegar em casa e sorrir para todo mundo e agir como se tivesse tudo bem? Não, não dá. É impossível fazer isso, né? As vidas profissionais e pessoais estão completamente correlacionadas, né? Não dá. A gente não consegue dividir, né? Metade profissional e metade pessoal. Não dá. Então, qual que é o grande X da questão, né? Como equilibrar essa roda gigante, sabendo que nos dois aspectos, pessoais e profissionais, nós vamos ter altos e baixos, né? Momentos bons, momentos não tão bons assim. E como que a gente faz para, de fato, viver a vida, não magoar pessoas que estão à nossa volta por isso, e não deixar de fazer o que a gente tem que fazer, nem no nosso trabalho, nem dentro da nossa casa. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental, né, Fê? Para que a gente consiga ser feliz e alcançar o que a gente busca. Eu vou melhorar essa palavra, não vou falar equilíbrio, você já sabia, né? Não vou falar equilíbrio, vou falar integração, né? Porque equilíbrio é campo que não tem vida, equilíbrio não tem vida, né? Então, a gente integra. Igual a Tô gente. aprendendo, tá, gente? Tô aprendendo também aqui, tá? Vambora, hein? Né, Fê? Vou dar o exemplo para quem já está nos dois, estavam nos dois últimos webinars com a gente. O mundo é dual, né? Então, ele tem sombra, ele tem luz, é dia, noite, polo negativo, polo positivo, masculino, feminino. E é isso, o polo feminino com o polo masculino. A gente não separa, a gente integra. Assim como a gente integra nossa polaridade feminina, nossa polaridade masculina, a gente integra na nossa casa também a polaridade do nosso marido e a nossa polaridade. Então, é tudo sobre um mundo de integração e não de separação. Boa noite, Enio. Boa noite, Bárbara. Então, não existe equilíbrio, não existe homens de um lado, mulheres de outro. Isso já foi, é passado. É um tempo que eu entendo que a gente nasceu, foi criado numa cultura de que homens tinham que ser fortes, valentes, mulheres donas de casa.
Depois passou ao contrário, né? As mulheres não, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode ficar em casa, ela tem que ter sua independência. Em contrapartida, desvirtuou, o homem deixou de trabalhar, né? E a mulher se tornou o homem de casa. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês é que, de fato, existe o papel do homem e o papel da mulher, uma integração dentro da nossa casa, do nosso lar. Quais são os papéis do homem? Quais são os papéis da mulher? E a parte profissional e pessoal é a mesma coisa. Porque é o seguinte, tem como eu ter uma discussão dentro do meu trabalho, chegar em casa e não compartilhar com meu marido? Hoje, para mim, não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Eu ter uma discussão qualquer fora da minha casa e não trazer para compartilhar com meu marido, para mim não faz sentido algum. Não existe isso. Ou você tem um companheiro de verdade, ou você amadurece a sua relação. Tô certa, Mar? É isso aí, né? É isso Tô, aí. tô no caminho certo? É, tá aprendendo, Fê. Você tá indo bem, viu? Tá melhorando, viu? Tá muito bom, viu? Vou continuar te ouvindo aqui. Eu Mas, sou mais um telespectador, é que eu sou a tá voz do bom. povo aqui com você. Deixa comigo. Boa Tá? noite, Jonathan. Então, mas nem sempre foi assim. Era isso que eu ia falar. Nem sempre foi assim. Eu e Marcelo nos conhecemos há muitos anos, estamos juntos há muitos anos. Mas eu vou contar um fato aqui para vocês. Marcelo foi uma pessoa que sempre trabalhou muito, sempre teve posições de liderança, posições de confiança nas empresas. Então, naturalmente, ele se colocava numa posição de, de liderar, de liderar a empresa, liderar pessoas, liderar, abraçar a causa. E isso fazia com que ele trabalhasse por muitas e muitas e muitas horas, né? Então, agora eu vou contar um exemplo para vocês. Morávamos em um condomínio e a gente, para se conhecia, encontrava um vizinho no mercado, um vizinho em outro lugar. Ah, e onde você mora? Ah, eu moro na esquina da rua tal. Ah, sei. Na esquina onde fica o rapaz em reunião o dia inteiro? Falava, é meu marido. Era ele que ficava em reunião o dia inteiro. É que o celular não pegava dentro de casa, gente. Tinha que ir pra rua. As Então, ligações não funcionavam, né? um parênteses dessa época, né? Que era pandemia, ou Era pandemia. pandemia, né? Devia ser pandemia, não sei. Enfim, por muitos e muitos anos, o Marcelo, ele trabalhava 14, 15, 16 horas por dia. É normal? Para ele era. Para mim também era. E estava tudo bem. Só que não estava normal. Não era normal isso. Só que, claro, tem que ir acontecendo diversos fatores para a gente poder entender. Boa noite, Rony. Boa noite, tia Mara. Um beijo, saudade de vocês. E claro que é um processo, né? Um processo de maturidade do casal, maturidade de idade, maturidade das coisas que vão acontecendo. Então, enquanto ele trabalhava 14, 15 horas, viajava. Marco, vou deixar você contar, vou pausar. Não, não quero nem lembrar dessa época, não. Pode contar, eu não vou Conta passar que horas batido que isso aí. você acordava para ir para o aeroporto na segunda-feira. Acordava às 4, 15 para as 4 da manhã. De segunda. De Quando, segunda. Chegava às quando, 6 da noite em casa. que horas você. Às vezes sábado, né? Às vezes sábado, às vezes não conseguia Quantos pegar um dias por voo. semana você ficava em casa? É, na verdade era o domingo, porque o sábado Algumas estava me horas. recuperando, era o domingo, né? Era só o domingo, né? Mas o ponto, né, gente, assim, quanto que vale o sucesso profissional com a destruição, de fato, pessoal e da sua família, né? E, Qual que é e o uma preço que isso destruição te que você cobra, né? nem percebe, né? Uma destruição oculta, porque veja, para mim era normal, para ele era muito normal. Tinha que fazer isso, né? Segue, Mar. Não, é isso. Então, qual o preço que você está disposto a pagar, né? Para fazer, para atingir os seus objetivos? A gente fala muito nos nossos encontros aqui que quando a gente tem clareza do que a gente não está disposto a negociar mais, a vida fica muito mais fácil, né? Se na dúvida, né? Ou é um sim muito óbvio ou é um não muito óbvio, né? Porque não tem dúvida mais.
Você tem clareza do que dá para fazer e do que não dá. Então, principalmente quando envolve valores, questões super que você não está disposto a negociar, filhos, né, por exemplo, né? Então, e a gente acaba se perdendo. Então, assim, eu vou fazer uma provocação aqui para a galera, que quem já percebeu que estava crescendo muito na carreira, crescendo profissionalmente, mas se perdendo como pessoa. Se tiver alguém aqui ouvindo que passou por isso, compartilha aqui, né? Manda pra gente, que isso aqui é super comum. A empresa que eu já trabalhei numa empresa, numa consultoria muito grande, que cada vez que um executivo se divorciava, a dúvida era quem seria o próximo. Porque era comum, porque todo mundo ficava muito fora de casa. Então, será que faz sentido, né, a gente trabalhar 14, 15 horas todos os dias e você não ter uma relação legal na sua casa, você não conseguir construir pontes legais para os seus filhos, né, ensinamentos? Será que vale a pena tudo isso? Eu já fui muito essa pessoa, hoje eu acho que eu mudei um pouquinho, né, mudei muito minha forma de pensar, mas será que vale a pena? Até quando vale a pena? E é um efeito dominó, por isso que a gente chamou aqui de efeito dominó, né, esse conjunto de lives que a gente vai fazer, porque quando um pilar ele é fortalecido, ele fortalece o outro. Então, se o seu pilar pessoal, da sua vida pessoal, está fortalecido, ele vai fortalecer a sua vida profissional. Só que se esse mesmo pilar ele tá extremamente enfraquecido, ele vai enfraquecer também o outro pilar. E aí vira uma bagunça sem fim. Porque é um problema gerando outro problema. Né, Fê? Concorda comigo, Fê? Sim, com certeza. E eu só vou complementar que a gente só está aqui hoje com essa live juntos porque a gente tem valores muito parecidos. Porque era humanamente impossível um casal permanecer juntos, primeiro, com a quantidade de viagens que ele fazia na época que a gente era mais jovens, né? Quantidade de viagens que ele fazia a trabalho, com uma mulher tentando engravidar, depois com uma filha pequena, uma bebê recém-nascida. Aí a mudança de vida, a mudança profissional, de cidade, vamos dizer assim, né? Morávamos em São Paulo, passamos a morar em Uberlândia. E foi uma mudança de vida completamente diferente para mim. Só que a gente só está contando essa história aqui para vocês hoje porque os nossos valores são iguais. Se não iguais, muito similares. E o que são nossos valores? Né? Os nossos valores são os nossos filtros, os nossos motivadores. O que nos motiva a viver? Por exemplo, a minha família é um valor de meio, mas ela me motiva a viver. O amor que eu tenho pela minha família me motiva a viver. Boa noite, Rafa. Rafa da MetLife lá. Muito bom. Boa noite. Ou seja, compartilhe com o seu companheiro, com a sua companheira, quais são os valores que vocês têm dentro de casa. O valor familiar é uma coisa importante, que é compartilhado para os dois? Ou o profissional vem acima? Não sei, não tem certo e errado. Não tem. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, é que a gente integra profissional e pessoal. Cada família tem uma configuração diferente, cada família tem uma prioridade diferente, cada família tem um foco diferente. Certo, Mar? É isso aí. E qual que é o lance, né, gente? Quando um cresce, o outro cresce junto. Quando um evolui, o outro evolui junto. A gente às vezes brinca que um celebra mais a conquista do outro do que a sua própria conquista. E é assim, porque tá junto, tá vibrando a mesma coisa. Os valores são muito parecidos, né? O que a gente não negocia tá muito claro, tá escrito, né? Um decreto. Tem coisas que a gente não negocia e nunca vai negociar, né? Então, eu vejo muitas pessoas, né? Às vezes em relacionamentos, olha, eu tô num relacionamento, mas eu não quero casar, eu não quero ficar junto, eu tô só me divertindo. Legal, até quando, né? Você vai se divertir? Será que é o para sempre ou se divertir, né? Então, e se for para sempre, tudo bem, né? O problema é que muitas pessoas têm objetivos completamente diferentes, né? Um quer se divertir muito e o outro quer uma coisa mais séria. Então, assim, quais são os valores? Se isso não se alinha desde o começo das relações, tudo fica muito mais difícil.
Ainda mais que a gente é cercado de crenças, de contextos que a gente ou cresceu ouvindo e que no final do dia não necessariamente é verdade. A gente não precisa repetir padrões, né, Fê? A Fê gosta muito de, a Fê fala muito sobre padrões. Padrões são repetidos quando são satisfatórios, quando são positivos. Quando não são, eles não precisam ser repetidos, né? Eles precisam ser transformados, ressignificados de fato, né? Eu acho que esse é o jogo do casal, é estar junto, é estar no mesmo objetivo, né? Respeitando, claro, os limites, os espaços, né? Mas assim, não permitindo que uma decisão de carreira de um afete toda a saúde familiar, né? A saúde nos relacionamentos. Isso aqui é uma coisa muito que por vezes, né, acaba que a gente fez isso sem saber, né, Fê? A gente É, teve decisões profissionais que nós tomamos, que eu principalmente, que afetavam, mas a gente não tinha talvez nem o nível de consciência, né, a da gente gravidade disso. não, a gente não tinha consciência, mas a gente tinha o valor principal, que era a família, que a gente queria manter a nossa família, né? Então, em determinado momento que o Marcelo estava nessas viagens insanas, minha filha recém-nascida, ele virou e falou: Fernanda, não vou ficar mais viajando. O que que você vai. Não, vou me colocar numa situação para mudar de cidade. Você vai comigo? Na hora eu falei: vou. Nem pensei, nem pensei. Deixei meu trabalho, deixei minha família, deixei tudo, meus amigos, deixei tudo para trás e simplesmente fui. Consciente? Não, nem um pouco consciente, porque eu sabia que não queria perder aquela família que a gente estava construindo. Na distância, seria inevitável, principalmente com uma bebê pequena. E tinha uma outra certeza também, que eu não podia impedir o crescimento profissional do meu marido. Será algo que faria diferença na vida dele. Então, eu tomei a decisão que sim, eu iria abrir mão da minha vida pessoal, profissional, naquele momento, porque mesmo porque eu tinha uma bebê, naquele momento, para que ele pudesse é, se ascender profissionalmente e principalmente para que ele tivesse junto da gente. Consciente não foi, porque era talvez assim, era um misto de emoções, né? Muita imaturidade, enfim, tinha um valor em comum, que era a família. E isso a gente só consegue enxergar hoje, depois de alguns anos, né? E assim foi. E assim saímos da capital de São Paulo, onde já tínhamos a nossa vida estruturada, principalmente eu, né? Deixei tudo para trás para construir uma nova vida. E graças a essa mudança, estamos aqui hoje também, porque foi devido a essa mudança que comecei uma série de estudos para, de fato, me conhecer, para entender o que essa mudança gerou na minha vida, por que houve essa mudança. Eu sou muito de buscar respostas, né? Eu não me conformo com determinadas situações. Então, se tem alguma coisa que eu entendo que não tá adequado, para mim, eu vou estudar, vou buscar respostas e assim foi indo. E chegou num determinado momento que a gente não consegue mais segurar para nós os nossos aprendizados, né, Mar? E fala, pode falar. Não, pode falar, tô te ouvindo, tô te ouvindo. A gente não consegue segurar para nós mais os nossos aprendizados, que vira acaba sendo egoísmo. Então, assim, a gente conhece determinados padrões, determinadas situações. Se a gente guarda para nós, para que serve? É. Nem para corrigir a nossa vida vai corrigir. Todo conhecimento tem que ser compartilhado, né, gente? Então, assim, para mim, os principais fatores para que a gente se equilibre, vida pessoal e vida profissional, é o quê? Ter valores extremamente alinhados, tá? Ter um objetivo claro, né? Relacionado, inclusive, conectando esses valores, né? Um ponto que a gente fala bastante, assim, ó, a comunicação com clareza, ela é fundamental para qualquer ou relação de... E relação não falo só a dois, não. Eu falo de em amizades, com pai, com mãe. Comunicação, né? A gente tem que falar a real. A gente tem muita dificuldade em falar o que a gente pensa. A gente tem muita dificuldade em fazer valer, de fato, a nossa vontade, né? Então, assim, comunicação para mim é um fator muito, muito importante. A gente sempre conversou muito, tá? Outra coisa, né? A rotina tem que estar super estabelecida. Não tem melhor nem pior.
pessoal, profissional, não. Qual que é a rotina que contempla esses dois universos, esses dois mundos, né? Como que a gente adapta a nossa rotina para que de fato a gente consiga ter o sucesso pessoal, ter o sucesso profissional, para que dê tudo certo, né? E celebrar de fato as conquistas quando a gente conquista, né? Eu falo muito isso, né? A gente tem sempre que celebrar tudo que a gente conquista, né? Eu sou de uma escola, né, que coisas boas passam e coisas ruins também passam. Então, assim, seja resiliente com as coisas ruins, que ela vai passar, mas seja muito inteligente em celebrar as coisas boas, porque elas também passam, né? Elas também passam. Então a gente tem que ter muita essa sabedoria, né? De equilibrar, não é equilibrar, né, Fê? É transitar pelos dois mundos, na verdade, Integração. integrar os dois mundos de maneira que possa trazer coisas boas para a gente. Então, se a gente se comunica bem, se a gente tem uma rotina bem estabelecida, se os nossos valores estão claros e o objetivo onde a gente quer chegar está claro, eu acho que facilita muito. Né? Eu fiz um resuminho, Fê, do que a gente faz, mas eu queria ouvir você em público aqui na frente das pessoas, se você compactua com esses pontos aqui. Então, valores, comunicação, rotinas estabelecidas e celebrar as conquistas. O que você acha disso? Sim, né? O que a gente construiu ao longo desses anos de vida juntos. E claro que é um processo, né? Um processo. Primeiro, é uma construção de você entender como que é o seu parceiro, sua parceira, entender como que é sua mãe, seu pai. Não vou trazer só para o relacionamento marido-mulher, mas como que é seu filho, sua filha. Você já parou para fazer uma análise para entender qual que é a linguagem do amor dele? O livro está aí, 5 linguagens do amor. Qual que é a linguagem do amor dele? Vocês já pararam para analisar o que satisfaz o outro? O que deixa o outro feliz? Você está disposta a deixar a outra pessoa feliz? Você está disposta a mudar a sua vida pela sua família? E aqui, né, Fê, que é o lance? Né? Não tem certo e errado, né? Tem É o que eu escolha. ia falar. E não tem certo e errado, são São escolhas, né? escolhas. Que São escolha que você faz todo dia, né? Até o que a gente não escolhe é uma escolha, né? O que eu não escolhi é uma escolha, né? Então, o que eu estou disposto a passar? O que eu não estou disposto a passar? Né? E lembrando, né? Sempre somos nós que nos colocamos em situações difíceis, nunca é o outro. Né? Às vezes a gente se pergunta assim, nossa, por que eu estou passando por isso? Porque você cometeu algum erro. Você se colocou, a gente se coloca nas situações difíceis, né? Nunca são os outros. A gente sempre se coloca, porque a gente se permite. Quando a É gente se permite, uma né? coisa que a gente traz semanalmente aqui nos nossos encontros é sobre autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo que você faz, exatamente tudo. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, sua esposa. Quantas mulheres colocam os filhos como um empecilho? Quantas mulheres colocam os pais como empecilho? Minha mãe não deixa, meu pai não deixa. Quantos anos você tem? Quem está aqui numa live, espero que já tenha acima de 18, né? Live se espirra ao vivo, não tem jeito, Fê. Não, mas que esse tema, enfim, o tema não interessa menores. Mas o lance, gente, assim, é assumir de fato sempre a nossa responsabilidade das coisas, né? Todas as decisões que a gente assumir as decisões e as consequências delas, né? Muitas vezes a gente vê, assim, a gente ouve, né? Eu não tive escolha. Quem nunca ouviu ou já falou, eu já falei, tá? Eu não tenho escolha. Essa é a frase, acho que mais mentirosa que existe, né? Porque todo mundo aqui faz o que quer. Todos nós temos nosso livre-arbítrio de fazer o que quer fazer. Fazer o que quer. Às vezes a gente não está disposto a arcar com as consequências, né, dessa decisão. Mas ninguém proibiu a gente a fazer alguma coisa. Ninguém está amarrando a gente para fazer. Salvo algumas exceções, talvez, né? Mas a gente geralmente não, né? Ninguém obriga a gente a fazer nada, né? A gente faz o que a gente quer. A gente escolhe o que a gente quer, né? Quando a gente frequenta um ambiente ruim, a gente está escolhendo frequentar um ambiente ruim. E quando a gente fala, não, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Claro que você tem escolha. Você vai lá porque você quer. Ninguém te arrasta para lá. Eu preciso do meu trabalho. Ok. Mas se você precisa, então busca talvez um outro trabalho.
É fácil? Nunca é fácil. Ninguém fala que é fácil. Nunca é fácil. Só que sempre são escolhas. E o importante é a gente ter essa clareza, que as escolhas que a gente faz hoje geram consequências amanhã. Né? O que a gente vai colher daqui a uns meses é o que a gente está plantando hoje. Então, assim, eu já vou conectar um outro ponto aqui que a gente fala bastante, né, Fê? Para de procrastinar as decisões que tem que tomar. Para de fazer o que tem que ser feito. Se você sabe o que tem que ser feito, por que você vai adiar? Para de adiar. Você está só perdendo tempo. Quando você adia, você deixou de fazer alguma coisa. Né? E a gente vê demais isso, em todos os aspectos, tá? Na vida geral, eu vejo muita gente, muitas pessoas adiando decisões. Vou dar um exemplo Procrastinando. bobo aqui. Mano, pode falar. Vou começar a dieta na segunda. Vou começar a academia semana que vem. E eu falo pra gente, pra nós também aqui. Nós, eu e Marcelo, é normal. Quer dizer, não é normal. Pode continuar, Mar. Não, mas é isso. Então, assim, é de fato tomar as decisões, assumir o protagonismo. Parece que é difícil, tá? E é difícil, tá? Quando a gente está na nossa zona, a famosa zona de conforto, quando a gente está. A gente acha a nossa vida, às vezes, a gente fala com pessoas todos os dias aqui, tá? Eu falo com empresários, eu falo com empreendedores, com profissionais. A vida da pessoa está um caos. Só que ela não faz absolutamente nada de diferente. É aceitar o caos, né? E o aceitar o caos é uma escolha. Você decidiu aceitar o caos. Você decidiu aceitar menos do que você deveria ter, do que você gostaria de ter. Só que se você aceita, não dá para reclamar, né, Fê? Não dá para reclamar. Tá aceitando, né? Então, assim, é fazer diferente, é buscar adaptar a rotina, é não negociar o que não tem, o que não tem valor, né? O que não tem valor não tá à prova, não tá à venda. Então não negocia. Se a sua família é seu principal valor, como a Fê comentou do nosso aqui, não negocie o seu tempo com a sua família. Não negocie o seu tempo com a sua família. Passa o tempo com eles. Não adianta você falar, não, minha família é meu maior bem. Mas na primeira chance você está negociando o seu tempo com ele, com a sua família. Então, assim, se você tem clareza quais são os seus valores, e pode ser que você nem tenha essa clareza, tá? Tem muita gente que não Não, foi o sabe que eu nem falei. A quais, gente não quais tinha são os entendimento. valores. Foi o que que eu falei Né? agora há pouco, né? A gente não tinha entendimento que não era normal você trabalhar 14 horas por dia. Aí uma dica de ouro assim, aqui, tá, gente? Que eu demorei muitos anos para aprender, acho que a Fê também, né, Fê? Mas assim, comece escrevendo no papel o que você não aceita na sua vida. Tanto aspectos pessoais quanto profissionais. Escreve. O que você não está disposto a aceitar. Põe isso num quadro na sua frente, né? Coloca num quadro para você estar olhando todo dia para isso. Todas as suas decisões vão ficar muito mais fáceis. Posso afirmar para vocês, tudo vai ficar mais fácil, tá? Começando pelo que você não está disposto a aceitar. O que você não vai fazer não é sobre dinheiro, não é sobre valor, não. O que você não vai fazer. Quando você tem a clareza do que você não está disposto a fazer, tudo fica mais fácil. Todas as decisões ficam mais fáceis. Porque se passa, já é um filtro, né, Fê? É um filtro importante, assim, eu estou filtrando, isso aqui eu não faço. Se você não faz, Não não é tem valor, negociável. não tem dinheiro que alguém te pague que você vai fazer. Então a resposta é não, não dá, né? Mas sempre foi assim, Má? Com certeza não, com certeza não. Só que até a gente entender o que de fato importa. E cada um vai ter um elemento que importa. Não necessariamente vai ser a família aqui, tá, pessoal? Às vezes o meu sucesso hoje, eu quero ter uma vida profissional extremamente bem sucedida e próspera. Tudo bem, você vai fazer as escolhas que vão te levar a isso daí. E não tem certo e errado, são escolhas, né? Cada um tem um caminho e vai acreditar que um caminho é melhor que o outro. E tudo bem, né? O ponto é, eu tento tomar essas decisões com consciência, que acho que isso muitas vezes falta, né? Muita gente deixa a vida me levar, eu vou para cá mesmo que tá mais fácil agora. Não, é ali que você quer ir? Né? É para esse contexto que você quer? Então, esse equilíbrio de vida pessoal, vida profissional, na verdade, não é equilíbrio, né? Você precisa saber para onde você está indo. Isso parece que é meio óbvio, né, Fê? A gente ouve muita gente falando É disso, meio mas, óbvio, mas mas tem que ter. Mas tem que o ter, óbvio né? precisa ser dito, né? Porque eu falo que se eu tivesse alguém que me falasse o que eu falo hoje para as pessoas alguns anos atrás, a minha vida hoje seria totalmente diferente.
E é tão óbvio, né? É tão óbvio e não tinha ninguém para me falar antes. E o que eu vejo, né, Fê? Quanto mais óbvio são as coisas, as decisões, mais difíceis elas são. Porque parece que é tão simples e o óbvio parece assim, eu faço isso aqui a hora que eu quiser. Eu tomo essa decisão a hora que eu quiser. E não é assim, né? É óbvio, você sabe o que você tem que fazer, mas você sabe que é muito mais complexo fazer. Por quê? A gente fala muito, né, aqui em casa que quando você toma consciência de algo que você precisa fazer, aí de fato entra a sua escolha, o livre-arbítrio de fazer, e aí é mais difícil. Só que aí também é mais difícil e você fazer é difícil e você não fazer também é difícil. Porque quando você Eu toma entendo consciência, né, Fê? Assim, é libertador, é diferente, né? que assim, né, Fê? Quando você aprende alguma coisa, você não desaprende mais. É igual andar de bicicleta. Quando você entende, absorve alguma coisa, você não esquece mais. E aí você tem que conviver com a não decisão, né? Com a procrastinação, a postergação de um problema é mais doído, né, Fê? É mais doído, né? É, Será que alguém tem pergunta aí pra gente, Fê? Eu não tô enxergando nada. Alguém tem pergunta aí, gente? Tem gente assistindo a gente ainda aí, Fê? tem. Não sei, ainda bem, né? Ainda bem que tem gente vendo nós aí. Não, não chegou os 5.000, mas Ah, não acredito que não chegou. Só vai bom, fazer semana que vem se eu bater 5.000 hoje. Não tem jeito. logo no começo da live, que para quem entrou, para quem entrou agora no meio, a gente, Marcelo fez um combinado aqui. Se tivesse 5.000 pessoas, a gente faz toda semana. 5.000, gente. Não tá difícil. Já Ele estamos com falou que tá quantos aí? fácil, então tô confiando nele, que tá fácil. Mas, na verdade, assim, o principal recado que a gente gostaria de deixar aqui para vocês, que tudo é a nossa mentalidade. O nosso principal objetivo aqui nessa live, nos nossos encontros, é mudar a sua mentalidade, de uma mentalidade que vive na mesmice, vive nessa. Vai subir nas mensagens que vai me atrapalhando. Que vive nesse ambiente de uma sociedade impõe, vive fazendo coisas impostas pela sociedade, pela cultura. E hoje a gente já tem liberdade de ter as nossas escolhas, ter as nossas decisões, fazer de fato o que a gente entende que faz sentido para nós, nos libertar de padrões, nos libertar de repetições que não fazem parte da nossa vida. É o principal motivo aqui trazer consciência para vocês, uma consciência de crescimento, uma consciência de uma mentalidade próspera, uma mentalidade chega de escassez, chega de quanto mais gente feliz e próspera, mais gente feliz e próspera. A gente vive nesse mundo de escassez, que é um falando da vida do outro, um comentando Como que é, Fê? do problema. Trabalhar para pagar boleto? Só trabalhar para pagar boleto? Só isso, não é? É isso mesmo, Tamara. É cheio de crenças. Então, a vida não foi feita para acordar, trabalhar, para pagar boletos. Não é só sobre isso. Não é. Eu entendo que é difícil para muitas pessoas entender que não é sobre isso. Mas o nosso papel, meu e do Marcelo, é isso. É trazer para vocês que existe uma possibilidade diferente. E é por isso que a gente trouxe essa série de lives, Efeito Dominó. Diz ele que é uma série de lives semanal, né? Não, Mas vai bater bateu 5.000 5 hoje, a gente volta semana que vem. Vai bater 5.000. 5.000 hoje, pessoas assistindo. Aí tem que voltar semana que vem, Fê. Então, gente, compartilha, né, Não Fê? bateu 5.000, então. Tem que bater 5.000. Mas o lance, gente, assim, se você aceita qualquer coisa, A Elizabeth beleza. está aqui com Né? um minutinho. Ah, A Elizabeth está aqui na live e ela está aqui a mês. Ela está aí, ó, é isso aí, ó. empolgada. É isso aí. O lance é o que a gente decide fazer, né? O que a gente quer fazer. Quantas pessoas sabe que tem um problema, sabe que precisa resolver, sabe que tem que mudar a vida, mudar a carreira, mudar o relacionamento com as pessoas e não faz. Então, assim, você tem que fazer. Ninguém vai entrar em ação por você, né? Eu vou falar um exemplo meu, tá, Fê? Vou te dar uma moral agora aqui, ó.
Eu demorei 2 anos ou mais para entender que eu tinha que fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje. Talvez um pouco mais, né? Talvez um pouco mais, né? Talvez uns 4. Eu de fato demorei para entender que esse era o jogo Vamos que eu contar queria para eles. jogar. Vamos contar, vamos situar eles lá. Então conta aí você, eu não vou falar nada não, conta aí. Já contei, né, que o Marcelo passou uma vida, viveu uma vida profissional muito bem conceituada. Então, automaticamente as pessoas o chamam, o chamavam, o chamam, o buscam para aconselhamento, para pedir direcionamento, para pedir orientação. Eu vi isso desde que eu conheço o Marcelo, ou seja, há muitos anos, né? Quantos anos, Fê? Fala aí para a turma, quantos anos? Mais de 20. Então, mais de 20 anos que a gente convive praticamente que diariamente, né? E, então, eu vi a minha vida inteira ele sendo procurado por pessoas. E eu falei, Marcelo, você não percebeu que você tem uma coisa diferente? Eu não sabia nem falar o que era. Uma coisa diferente que as pessoas te buscam para um direcionamento, para um aconselhamento? É verdade. Falei, então, e aí? Né? E aí passou um ano, passou 2, passou 3, até o dia assim, que estava assim, no limite, eu falei, Deus te deu um dom. Não, fala você, Marcos, você Não, fala, fala você que foi doído, isso aí não quero nem repetir. Deus te deu um dom. E se você não colocar esse dom no mundo, você vai acertar as contas com ele lá em cima. Foi isso? É, mas agora eu quase te repeti isso, né, Fê? Ah, não fez. Né? Mas o ponto, gente, assim, é conhecimento, a gente tem que ser compartilhado sempre. Porque todo mundo tem algo a compartilhar que pode mudar a vida de alguém. Não somos Todo nós mundo, só aqui. todo mundo, Todo mundo tem. independente de que área. É isso aí. Olha, Elizabeth, vou te falar, hein? E É isso você fez aí. quanto tempo demorou para despertar para o seu chamado? Ixi, Demorei Maria, demorou uns 3 ou 4 também anos, viu, Elizabeth? É isso aí. você Mas, mais do que ninguém sabe. e aqui, galera, todo mundo tem algo que pode mudar a vida de alguém. Todo mundo tem algo que pode Inclusive fazer diferença. Elizabeth. É isso aí, ó, inclusive você, viu? Então, assim, todo mundo pode fazer algo que mude a vida de alguém. Todo mundo está se colocando para jogo, se colocando à disposição, a servir de fato. Eu vejo muita gente falando assim: não, eu gosto de liderar, liderar, liderar. Liderança é um tema que parece estar voltando para a moda, né? Muita gente fala. Gente, liderar nada mais é do que você servir alguém. Liderança é servir. Eu vou além. Primeiro você se lidera, É isso aí. para depois É você isso aí. liderar alguém. É isso aí. Primeiro você se lidera, né? E liderar é servir, né? Sabe por que a gente está repleto de gente incompetente em lideranças de empresas? Repleto, tá? Porque ele não está preocupado em servir, ele não nem se lidera ele mesmo. Ele não consegue ter controle da agenda dele. Uma pessoa que não controla a sua própria agenda vai liderar quem? Né? E eu já tive nessa situação, então eu falo com propriedade, tá? Eu já estive nessa situação, tá? Então, assim, não é sobre isso, né? É liderar e servir, né? E conhecimento precisa ser compartilhado. Todo mundo tem algo que tem alguém que... Todo mundo tem algo que é o milagre de alguém. Né, Fê? Todo mundo tem algum conhecimento, alguma característica que é o milagre de uma outra pessoa. E quanto você está se colocando para jogo, se colocando à prova, se colocando à disposição do próximo, para que de fato mudar a vida, transformar a vida. Né? Na É verdade, tão bom transformar a vida de alguém, é tão gostoso, que acho que não tem dinheiro, né, que pague isso, né? Né, Fê? é assim, ó, o seu óbvio pode ser o sopro de vida de alguém. Quando eu li isso, agora eu vou responder Elizabeth. Quando eu li isso, que o seu óbvio pode ser o sopro de vida de alguém, aí doeu. Falei, realmente, como que eu vou ficar guardando para mim tudo o que eu sei, tudo o que eu aprendi? E olha que vou falar que o que eu sei não é nada, né? A gente vive aprendendo, estudando, 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 enfim. Mas o dia que eu li isso, vou repetir aqui, olha. O seu óbvio pode ser o sopro de vida de alguém e tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Quantas pessoas estão tirando a vida lá fora? Em contrapartida, quantas famílias estão querendo o seu ente de volta? Né? Vou até associar de novo a nossa amiga. Quantas pessoas tiraram a vida
sem conhecimento, e até essa minha própria amiga não tirou a vida, não é isso. Mas o que eu poderia ter falado para ela, poderia ter compartilhado com ela? E aí, sabe por que que a gente não faz isso na vida das pessoas? O que que vão falar de mim? Ah, o que que vão pensar de mim? Que Quantas se pessoas vão dane, entrar na live? que se dane, que se dane. É isso aí. Quantas pessoas vão entrar na live? Quem Gente, será que vai entrar na live? quando a gente decidiu fazer essa live semana passada, a Fê me fez essa pergunta, né, Fê? A Fê perguntou: quantas pessoas que vão entrar nessa live? Será que vai atrair as pessoas? O que que eu te respondi, Fê? Ah, é que eu já tô tão desapegada disso que eu, na verdade, assim, eu vinha de uma sequência de 2 semanas de webinar. Falei, próxima segunda, vamos fazer uma live? Ah, então vamos fazer uma live. Mas quem vai querer entrar nessa live? Mas eu já tô tão desapegada que eu entendo o seguinte: quem vai entrar, quem tiver que entrar, quem tiver que ouvir o que eu estiver falando, o que o Marcelo estiver falando. Às vezes vai servir um trecho para alguém, às vezes vai servir muito para alguém, às vezes não vai servir nada para alguém, às vezes é só a nossa família aqui nos honrando, nos prestigiando. Na verdade, nem sei quem são as pessoas que estão aqui, mas depois eu olho. É que passou de 4 mil, tá quase batendo 5. Não dá para controlar mais, Fê. Na Quando verdade, entra muita gente, não dá mais. ou são pessoas que estão gostando mesmo do que a gente está falando, ou são pessoas que vão pensar diferente amanhã, que vão mandar uma mensagem de amor, de carinho para alguém. Enfim, é quem tinha que estar aqui nesse momento. Se é um, se for um já está ótimo. Se for um, é uma semente plantada na vida desse um. Cada um sempre fazendo a sua parte, todo mundo faz a parte de todos. No final do Só que dia é tem um isso. detalhe, né? E me incluo nisso também, que demorou muito para eu entender isso. A gente só está preocupado com o nosso, né? Com o nosso e com o daqueles que a gente ama. E os demais? E o sopro de vida dos demais? É, agora tem um ponto importante, né, Fê? Que, pelo menos para mim, a gente pensa um pouco diferente às vezes, viu, gente? Às vezes a gente, vocês vão ver aqui nessa sequência de longas de lives que a gente vai fazer As aqui, coisas que não pode falar, a gente não fala aqui no né? ouvido. Mas assim, né? Ninguém pode pegar na mãozinha do outro e fazer a sua parte, fazer a parte do outro, né? Tá ruim? Vamos se mexer, né? Não tá legal? Vamos se mexer. E eu falo isso em todos os contextos, tá? Na sua carreira, na sua vida pessoal, em todo lugar. Tá ruim? E aí? O que você vai fazer? Você conheceu que você sabe que você tem um problema. Você sabe que tem uma situação que está te derrubando. E aí? O que você vai fazer? Né? Depende de você. Ninguém pode entrar em ação por ninguém. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você não entrar em ação, não tem jeito. Você pode ouvir coisas boas todos os dias. Vídeos motivacionais, coisas legais, ferramentas, novos conhecimentos, fazer curso. E aí? Mas se você não se mexer, não vai rolar. Você tem que se colocar para o jogo, a prova. É fácil? Nunca é fácil. Nunca é fácil. Esse papo, eu sempre falo isso aqui também. Vai dar tudo certo. Não, desculpa, vai dar tudo errado, vai dar um monte de merda. Você tem que ter persistência de continuar seguindo até alcançar o que você quer. Porque é doloroso. Mudar dói. Mas continuar do jeito que você está também dói. Né? Você chegar no final da sua vida, você olhar para trás e falar, nossa, não aconteceu nada diferente. Acho que dói, não dói? Então tudo dói. Né? Então o que, que você quer? Qual a dor que você quer? É literalmente escolher qual difícil que você quer. Né? Um exemplo que eu sempre falei também, é difícil ter problema de saúde, não é? Mas também é difícil para academia. Não é? É difícil ser CLT, mas também é difícil empreender. No final do dia, gente, tudo é difícil. Você escolhe qual difícil você quer. Escolhe e faça, e entre em ação. Porque difícil sempre é. São dificuldades diferentes, mas não deixa de ser difícil. Né? Então, vai ser fácil? Não. Você vai escolher onde está doendo e o que você está disposto a suportar. No final do dia, é isso que vai, esse é o jogo. Você escolhe o que você está É disposto a isso. suportar. Escolha o Tá? seu difícil. Né? É escolher o que você quer passar. Agora sim, né? Não adianta você não escolher nada e chegar daqui 5 anos você olhar para trás e falar assim, nossa, tá tudo igual. Não mudou nada. Claro, você não fez nada. Eu não precisa nem chegar Né? daqui
5 anos. Vamos combinar que hoje a gente está num portal 7/7, né? É o portal do novo, do início, para o próximo semestre. O que você fez de diferente no semestre anterior? Você mudou um hábito? Você comprou um curso novo? Você está aprendendo uma disciplina diferente? Fê, eu vou mais Tá. simples ainda, eu vou mais simples ainda. Você só se relaciona com idiotas. Vamos lá, você só se relaciona com idiotas. O que você espera aprender com idiotas? Desculpa, gente. Vamos falar real. Seu próximo idiota. Você vai ser o próximo idiota, você vai ser o melhor deles. Você vai ser o especialista dos idiotas. É isso que você quer? É isso que funciona. O game é esse. Agora, sim, o mínimo você precisa se relacionar com quem te desperta alguma coisa adicional, com quem te gera valor. E isso não é questão de interesse. É você buscar a sua evolução. Né? Então, assim, com quem você se conecta? Sabe aquele ditado, né? Diga com quem andas, né? Que eu direi quem é. É isso aí. É isso aí. Esse a Com gente quem pode você quer andar. falar do passado, né? É, com quem você quer andar. Você escolhe. Só que cada escolha gera a sua consequência. Esteja pronto para a consequência. Beleza, segue o jogo. Eu não estou julgando, não, tá, gente? É o que é certo e o que é errado. Na boa, quando a gente se liberta e aprende a falar no dane-se, é muito bom, tá? Então cada um faz o que quer da vida. Então escolha o ambiente que você vai estar inserido. Faça as Realmente. escolhas, né? E a gente tem um embate aqui em casa, né? O que fala mais alto, o ambiente ou o livre-arbítrio? Eu sou do ambiente, então, para mim, a ambiência é que diz tudo. A ambiência, desde com quais amizades seu filho tem de criança, que ambiente que você está Ô, proporcionando Fê, para ele. vamos fazer uma enquete? Gente, o que é mais importante? Vamos. Ambiência ou livre-arbítrio? Meu voto é no livre-arbítrio, a Fê é O meu ambiência. ambiência. E aí? Aí, Fê, você me fala as respostas que eu não consigo ver, tá? Mas é que eu vou Vamos fazer ver. minha defesa já, tá? Começou. Um, dois, três, já. Eu vou fazer a minha defesa aqui, tá? Por que eu vou no livre-arbítrio? Porque com o livre-arbítrio você escolhe o ambiente que você tá? Essa é a minha defesa, tá? O livre-arbítrio te permite escolher se colocar no ambiente que você prefere, que você quer, tá? Mas eu vou na ambiência porque a ambiência você pode ser inserida enquanto você não tem o seu juízo, vamos dizer, sua liberdade. Eu entendo que você pode ser criado numa ambiência que possa te transformar para decisões que não fazem parte daquilo que condiz, entendeu? Então, para mim, o ambiente é soberano. Não me convenceu, não. Beleza. Não... É, tudo bem. Convenceu vocês aí ou O não? ambiente é soberano. É. Porque Assim, até pessoas, até o seu próprio ambiente dentro de casa, pode te influenciar a ter escolhas que não é o que você quer. O é seu isso aí. próprio, sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, pode te influenciar. Eu não vou nem falar marido e esposa, que eu vou entender que marido e esposo, marido e mulher é uma só carne, então eles andam juntos, tá? A gente pode fazer uma outra live sobre esse tema. Então, eu vou falar sobre pai e mãe. Até o seu pai e sua mãe pode te influenciar a tomar decisões que você não quer. Até fazer uma Quem aqui não foi influenciado por pai e mãe fazer a tal faculdade X? Quem que não foi? Por isso, para mim, o ambiente ele é totalmente soberano. E a enquete? O que deu a enquete aí, Só Fê? que quanto mais cedo a gente se conhece, mais cedo a gente tem o autoconhecimento, mais cedo a gente discerne sobre o que é certo e o que é errado para nós, e não o nosso pai nem a nossa mãe. Deixa eu ver a enquete, vamos lá. Vai Manda a somando enquete aí. aí. Vê se eu ganhei ou se você ganhou. Vê quem ganhou aí. Câmara Ambiente. Não, peraí. Câmara Ambiência, Elizabeth Ambiência, Fernando Livre-Arbítrio. Fernando, meu irmão, tá aqui, Livre-Arbítrio. Ali de Livre-Arbítrio. Gente, não, eu vou fazer depois uma live sobre lealdade familiar, porque eu tô demais nisso. Poderia ser semana que vem, gente. O que vocês acham? Acho que semana que vem é um bom tema, viu? Porque vai ter uma sequência de live ainda. A Vou gente não definiu continuar, qual peraí, agenda. continuar. Leandra Ambiência, Ana Flávia Livre-Arbítrio, Sabrina.
Ambiência, Márcio, livre-arbítrio, Elizabeth, mas concordo que o livre-arbítrio nos permite escolher. O problema é você entrar no automático e nem perceber o ambiente ruim que você está. Nem entrar no automático, a pessoa não tem nem consciência do ambiente que ela está. E é nessas pessoas que a gente precisa Agora chegar. Nessas vamos. pessoas que a gente tem que mostrar que o ambiente que ela está não vai levar a lugar nenhum. Tem mais, a Lara, livre-arbítrio. A Elizabeth falou que eu convenci, a Tâmara falou que concorda comigo. Isso aí, Você tem que parar de falar, senão eu vou perder todos os meus votos Michele, aqui, ó. ambiente. Ou seja, o ambiente é soberano. Gente, assim, ó, o que que é o lance, né? Vale a pena fazer um exercício, tá? Todo mundo, assim, e eu faço isso sempre, tá? Quem são as pessoas que eu mais convivo? Qual ambiente que eu ando frequentando? Tá? Faz sentido para mim? Porque eu busco para minha vida, né? Quando a gente faz isso, fica muito mais fácil as escolhas, tá? E a gente começa a enxergar que tem lugares que a gente não quer estar, né, Fê? Tem lugares que a gente vai no automático, literalmente. Eu não sei como você falou de automático aqui, Fê, mas às vezes a gente vai no automático em muitas coisas. E o automático eu acho que é o mais perigoso, né, do nosso dia a dia. Porque sempre fez, eu vou fazer também, né? Sempre foi assim, então eu vou fazer também. E não é sobre isso, né? É sobre de fato a gente escolher o que a gente quer, né? Ter as escolhas conscientes do que a gente quer, do que a gente busca, né? Então, assim, por isso que a gente começou essa sequência de lives que não vai parar mais, tá? Tem que convencer Faltam a alguns zeros. Fernanda. Faltam alguns zeros. Não chegou nos 5.000 pessoas, Fê? Não, ainda Que não. absurdo. Nossa, o pessoal tá mais devagar que segunda-feira, acho que é isso. Acho que é o dia da live. Semana que vem vamos fazer na quarta. Pode ser. Não, Acho que vai, acho quem que vai começa ser o isso. Desperte, não dá. Pessoal do Desperte, segunda-feira que vem, estamos juntos. Então, tem que ser na quarta, não tem jeito. Tem que ser na quarta semana que vem, né? Então, gente, assim, a gente está brincando com vocês aqui, mas de fato a gente está se colocando à disposição para ajudar, para contribuir com um pouquinho que a gente aprendeu ao longo da vida, né? E para que de fato mais pessoas possam se despertar, né, Fê? O programa da Fê chama Desperte-se, né? Possam se despertar e viver um contexto diferente. Que é possível, depende muito da gente querer. E o querer não é só falar que quer e não fazer nada, né? Mas é de fato entrar em ação, é executar o que quer, né, Fê? Não tem vida perfeita, não tem relacionamento perfeito. Se a gente está aqui no planeta Terra é justamente porque estamos em evolução. E ó, o pessoal já se manifestando aí do Desperte. Muito bom. E estamos aqui no planeta Terra porque a gente estamos em evolução, senão a gente já estaria em outra dimensão. Então, o que a gente quer mostrar é o seguinte, que todo mundo tem para o que olhar, a cura que precisa ser feita, para de fato ter uma vida feliz, uma vida harmoniosa, uma vida que não é para trabalhar, para pagar, somente para pagar boletos, né? E eu quero encerrar, acho que a gente tem que encerrar já, Bora, vamos encerrar, vamos liberar a galera aí. Os 4.000, não né? sei quantas pessoas assistiram, vamos liberar. Eu quero encerrar voltando no nosso tema, que não existe de fato uma separação da vida pessoal e da vida profissional. E eu vou trazer aqui para vocês. Se você tiver um problema fora, um problema no trabalho, um problema em qualquer outro lugar, que você tenha que chegar em casa e não puder compartilhar com o seu marido, com a sua esposa, com o seu pai, para os solteiros, né? Com o seu pai, com a sua mãe, tem alguma coisa errada nos seus relacionamentos. Se você não pode confiar uma situação externa sua para uma pessoa que está dentro da sua casa, fica um alerta. Alguma coisa tem que ser vista. E é tão automático que a gente nem percebe, que a gente não compartilha com essas pessoas determinadas situações que são pessoais nossas. Por isso que é o tema dessa live, que não tem separação de vida profissional e vida pessoal. Jamais que o Marcelo vai ter um problema no trabalho dele, ou que eu terei um problema no meu trabalho, e eu não vou compartilhar com ele e vice-versa. Não tem como. Mesmo porque é um pelo outro. Ele vai me trazer uma perspectiva diferente, eu vou levar outra perspectiva diferente para ele. É uma troca. Então, se você não está tendo troca dentro do seu lar,
precisa ser visto, precisa ser olhado. O porquê? Tá faltando o quê? Confiança? Ou tá faltando só diálogo? Tá faltando amadurecimento das pessoas? E assim, né, Fê? Tudo é uma escolha. Tudo é a sua escolha. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Né? Você vai sempre escolher seu caminho. A sua escolha sempre vai ser soberana. Né? Porque a gente é adulto. Né? Todos os adultos aqui fazem as suas escolhas. Então, escolha direito. Né? Escolha corretamente. Pense nos seus valores. Pense no que você não está disposto a negociar. Quando a gente faz as escolhas melhores, as melhores escolhas, a gente colhe contextos muito mais próximos do que a gente busca, do nosso propósito, de fato. É isso aí, Fê. Sabe, o pessoal votou que quer a live semana que vem, gente? Vocês querem a live semana que vem? Quem quiser live semana que vem, fala eu. Escreve, né? Perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer Se falar der alguma coisa? mil, a gente faz. Teve Falta um pergunta minuto não, para né, dar Fê? 5.000. Pessoal, alguma pergunta? Eu acho que a semana que vem a gente tem que ficar de ladinho lá, que aí a gente vê Vamos junto. mudar semana que vem, então. Vamos mudar. Ó, o pessoal tá votando sim. Tâmara, Elizabeth, Kessler, Ana, Lara, isso aí. Lide, Márcia. É isso aí. Então, semana que vem tá confirmado. Vai ser 4, então, né, Fê? Segunda não dá, né? Segunda começa o Segunda desperto. começa o Desperte. Muito bom. É isso aí, então, gente. Muito bom estar com vocês. Michel Vinhal, sim, gostei muito. Leandra, eu. Ah, valeu. Gente, a gente queria agradecer de verdade. Uma segunda-feira, eu falo, vou repetir isso aqui. Uma segunda-feira, 8h40 da noite. Vocês já são pessoas super diferenciadas, pessoas que estão, ó, com outro nível já de consciência. E a gente agradece demais pelo tempo de vocês, por estarem aqui com a gente, nos ajudando a colocar o nosso propósito no mundo. É isso aí. Aí, galera, é o seguinte, amanhã a gente tá essa live que vai subir no YouTube amanhã. Nós vamos subir ela lá. Compartilhem com as pessoas e convidem elas para semana que vem. Tá? Semana que vem a gente vai fazer Sigam outra. nossos arrobas aí para ter as informações do horário, quando será, se será aqui ou se será no YouTube. Isso, segue a gente aí, compartilha essa live aqui, a gente vai mandar o link no grupo, nos grupos aí que a gente tem com a turma, tá? Então, muito bom ter vocês com a gente aqui. É só a primeira de centenas, né, Fê? Primeira de centenas, né? Essa é a nossa estreia, né? Estamos com 15, 16. Então, falta alguns zeros para a gente chegar ao nosso objetivo. Má, você duvida que a gente vai chegar no nosso Claro que não, objetivo? a questão é só quando vai chegar. Não é se vai chegar, é quando. Porque sabe por quê, gente? Que é quando? Porque quando a gente começa, a gente não para até conseguir. É simples assim. Então, esse é o game que a gente joga, tá? Então, É a semana que vem nós estamos juntos, né, Fê? velha frase, né? A persistência vence a resistência. A insistência, né? A Persistência, insistência, é isso aí. é Gente, isso. valeu, galera. Até semana que vem, viu? Tchau, Espero que vocês tenham gente. curtido. Valeu, Boa obrigada. noite. Até semana que vem. Boa noite.